Nós vamos ler Ruth capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Pai, nós te louvamos, meu Deus, obrigado por este tempo de comunhão, obrigado, Senhor, por este abraço, por essa presença, por esse ambiente, Senhor. Como é bom estar na tua casa e muito melhor na tua presença, Senhor, junto com os meus irmãos. Nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, e colocamos os nossos corações inteiros à tua disposição, Senhor. Faz em nós a sua vontade hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Amém. Noemi ou Mara. Irmãos, Noemi, aqui nós lemos um pedaço da história, a introdução da história. A personagem principal dessa história, desse livro, claro, é Ruth. Mas eu quero falar sobre Noemi hoje aqui. Eu quero pregar sobre Noemi, que é uma mulher que foi escolhida por Deus para um propósito. Diga assim, a Noemi tinha um propósito. Diga assim, eu tenho um propósito que foi dado por Deus. Tem alguém que crê? Porque Deus faz dessa maneira. Deus, Ele nos chama porque Ele tem um plano nas nossas vidas, Ele tem um propósito, Ele tem algo preparado para cada um de nós. Deus tem algo preparado para a sua vida. Só que muitas vezes no meio da nossa vida o que acontece? Algumas interrupções, algumas adversidades, alguns acidentes, algumas tragédias, algumas fases difíceis, escassez, problemas. E estava lá Noemi de boa, tranquila, casada com um marido e mãe de 2 filhos homens. Para você que não sabe, nessa época quem tinha filho homem era rico, estava abençoado. Ela não tinha um, ela tinha 2, diga 2. Ela era duplamente abençoada. Então a Noemi estava indo bem na terra dela, com o marido dela, com os 2 filhos dela. Só que aí de repente houve fome na terra aonde ela morava. Houve fome em Belém, houve fome, houve escassez. A Noemi podia controlar isso? Não. Ela estava em um lugar e de repente a comida acabou. Ela estava em um lugar e de repente houve escassez. E o marido dela teve uma ideia: olha, a gente vai passar a necessidade aqui. O que a gente vai fazer? Vamos pegar as nossas coisas, vamos passar um tempo em uma outra terra, para procurar um alimento, para procurar trabalho, para que a gente não tenha escassez. O significado do nome Noemi tem alguns significados, até anotei aqui: é deleite, é prazer, alegria, encanto e principalmente agradável. Diga agradável. A Noemi tinha uma vida agradável. O marido dela trabalhava, ela tinha 2 filhos, ela era feliz. Você já foi feliz em algum momento da sua vida? Você já foi feliz? A semana passada nós falamos sobre uma família feliz. Falamos sobre a nossa casa, sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, sobre a herança, sobre como se comportar, sobre qual é o plano de Deus sobre a vida de um casamento, de uma família. Uma família feliz. E hoje nós começamos falando de uma mulher que tem uma família feliz. Só que aí, o que acontece? De repente, no meio da caminhada, estou cheio de pessoas especiais aqui, eu tenho que cumprimentar a pastora Patrícia aqui.
fiquei muito feliz de te ver aqui. A pastora Patrícia aqui é uma linda que andou com a gente muito tempo aqui, está junto com a gente hoje aqui. Quem pode dar um glória a Deus pela vida dela? Louvado seja Deus. Você é muito amada por essa igreja, irmã. É muito bom te ter aqui. O Juninho mais ou menos, mas você... é brincadeira. O Juninho é o filho dela, uma bênção também. Amém? E eu olhei para ela e não consegui deixar de cumprimentá-la. Então, irmãos, a Noemi tem uma família feliz. A Noemi está vivendo o propósito de Deus. A Noemi é alguém escolhida por Deus, está vivendo as promessas dela, a vida dela está indo normal. Talvez a gente não possa dizer que ela vive uma vida extraordinária, mas ela tem uma boa vida. Ela tem provisão, ela tem família, ela tem tudo que ela precisa, ela é feliz. Só que a vida como ela é, ou como eu tenho dito desde o começo do ano, no mundo real, as pessoas que são felizes, as pessoas que têm a bênção de Deus, as pessoas que vivem o plano de Deus, no mundo real, passam por fases difíceis, passam por problemas, passam por momentos que são momentos de escassez, momentos de dor, momentos de perca, momentos de tragédia, momentos de destruição. Nós estamos suscetíveis a isso, estamos aí. E a vida como ela é dessa maneira. Hoje nós estamos bem, amanhã pode acontecer alguma coisa que a gente não queria que acontecesse de jeito nenhum, sim ou não? Então, irmãos, o que aconteceu? Primeiro, essa mulher que era feliz, diga feliz, perde o marido. Ela é feliz, ela é bem casada, ela tem 2 filhos, e o marido dela que foi trabalhar em outro lugar e levou ela e os filhos, morreu em uma terra estrangeira. Morreu. E aí, ela provavelmente passou pelo momento do luto, mas olhou para os seus 2 filhos homens e enxergou esperança nisso. A minha vida vai continuar, porque eu tenho 2 filhos homens, porque Deus me deu 2 filhos homens, e eu vou viver com eles, eles vão cuidar de mim, e eu vou cuidar deles, e a minha vida vai continuar a partir daqui, porque houve uma tragédia, mas eu sou abençoado e tenho 2 filhos. Passado algum tempo, o que esse texto sugere é que eles eram jovens, porque ao que parece quando o marido de Noemi morre ainda, os seus filhos são solteiros, então eles deveriam ainda ser jovens. Pois bem, eles se casam e aí de repente, no meu pensamento, na minha imaginação aqui, parece que a vida da Noemi entrou nos trilhos de novo. Bom, eu não tenho mais o meu marido, mas eu tenho os meus filhos, e agora eles estão casados, eu tenho uma família. Só que o que acontece? Mais uma tragédia, porque no mundo real é assim, nós temos momentos bons e nós temos momentos que vão ser difíceis. As pessoas morrem, todos os dias nascem, todos os dias morrem, todos os dias a gente ganha alguém, todos os dias a gente perde alguém, alguém se vai, sim ou não? Sim. E aí esses 2 jovens, os filhos dela, também morrem. Então ela sai da terra onde ela mora, da sua parentela, da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, da sua rede de apoio. Ela vai viver com o marido, com seus filhos. Ela perde o marido e depois perde os filhos. E aí a Noemi chega em um estágio, nós vamos ler adiante o texto, que ela fala: eu não quero mais ser chamada Noemi. Eu tenho um Deus, eu continuo servindo a Deus, mas agora eu quero me chamar Mara. Agora o que era agradável se tornou amargo. E aí, irmãos, aqui vai a primeira coisa para refletirmos hoje aqui. Os momentos ruins, os momentos difíceis das nossas vidas, eles tendem a mudar o que há dentro de nós e nos deixar amargurado. E aquilo que Deus fez, que era lindo, que era bom, que estava funcionando bem, diante das tragédias, isso tende a ir esfriando, em algum momento se quebrando, se perdendo e morrendo junto. E tem muitas vezes nas nossas vidas que quando a gente perde algo, a gente deixa com que o que a gente perdeu vá à nossa essência, vá à nossa alegria, vá à nossa luz.
E hoje eu vim aqui, irmãos, e quero ser usado por Deus sobre a sua vida, para te dizer que a essência que Deus colocou dentro de você, no seu coração, não pode ser quebrada, não pode ser removida, não pode ser arrancada. Noemi precisa continuar sendo Noemi, precisa continuar sendo agradável, precisa continuar buscando força e alcançando no Senhor o que ela precisa. Só que não é bem assim, por uma boa fase da vida da Noemi. Eu senti que essa introdução eu fui igual um radialista narrando um jogo de futebol, né? Parece que eu estou correndo, não sei porquê, desculpa. Falando rápido para poder chegar logo no... Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa introdução é: o diabo, ele sempre vai querer aproveitar das tragédias, do tempo de escassez, dos problemas, para plantar amargura nos nossos corações. Por quê? Um coração amargurado tende a afastar Deus de perto. É um caminho natural, porque Deus, ele não é amargo, Deus é agradável. Deus não é amargo, Deus, ele é doce, Deus, ele é maravilhoso. Deus não é um Deus ruim, Deus é um Deus bom. E quando algo ruim está dentro do meu coração, a consequência natural, na grande maioria das vezes, é eu me afastar de Deus. Não dizer que Deus não existe, mas eu me afasto sem perceber. E quando eu me afasto, eu fico vulnerável, e o diabo, ele pode aproveitar disso para destruir a minha vida. E eu separei em 5 tópicos hoje aqui. Eu quero ler o primeiro tópico com você. Tópico 1, parece ser o fim. Quem já passou por alguma situação na sua vida? Todos já passaram, mas o pregador faz umas perguntas às vezes, você nem precisa responder, né? É só para ficar mais legal o sermão aqui, né? Porque a maioria, se for honesto, todos já passaram por algum momento bem difícil, que vocês pensaram: acho que agora não tem mais jeito. Quando nós pensamos, esse é o fim, daqui eu não consigo me livrar, daqui eu não consigo sair, o meu coração está destruído, eu estou em pedaços, eu nem quero sair daqui. Tem momentos que são tão ruins e difíceis, que na nossa cabeça, na nossa mente, coração, a gente nem quer sair daquilo. Tudo que a gente quer é chorar, tudo que a gente quer é falar: podia acabar de vez, podia ser dado o fim aqui, podia cessar o sofrimento, não quero nem ver mais nada, não quero nem participar mais disso, não tenho nem vontade de viver, eu só queria que acabasse. Esse momento da vida da Noemi é um momento que parecia que era o fim. Eu era casada, meu marido morreu. Eu tinha 2 filhos, os meus 2 filhos morreram. A maioria de nós ia pensar: Senhor, por que o Senhor não me leva também? Por que me deixou aqui para sofrer? Por que me deixou aqui para ser humilhada? Por que me deixou aqui para passar por exposição? Por que me deixou aqui para ficar sofrendo? Por que me permitiu chegar nesse lugar que eu não consigo sair, que eu não tenho mais nem vontade de viver? Existem momentos nas nossas vidas que parece que não vai ter mais jeito, que parece que é o fim. Talvez você já tenha passado por um momento como esse, talvez você esteja enfrentando um momento como esse. E eu quero, irmãos, te dar uma palavra de esperança hoje aqui. Parece, mas não é. Eu quero dizer isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Pode até parecer ser o fim. Faz sentido para você? Mas na presença do Senhor não é o fim. O Senhor reescreve histórias. O Senhor te arranca dos lugares mais sombrios. O Senhor tem poder de te arrancar da depressão, do desânimo, da perca, do luto, da enfermidade. O Senhor tem poder para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para reescrever a sua história. Esse é o Deus que servimos. Então, em alguns momentos pode até parecer ser o fim, mas
Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Eu vou ler o texto de novo. Parece ser o fim. Maria dando glória. Parece ser o fim. Na época dos juízes houve fome na terra. É Rute 1, capítulo 1, versículo 1. De novo eu vou ler. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ela sai de mãos cheias. Nós vamos ver isso no texto adiante. Ela mesmo diz. Ela sai de Belém, da sua terra, de mãos cheias, com o marido e 2 filhos. Digo, marido e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Morreu. E ela ficou sozinha. Você já se sentiu sozinha alguma vez na sua vida, irmão? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Ela pensou, agora eu tenho um desafio, agora eu tenho que cuidar desses filhos, e eles vão cuidar de mim, e vai ser nós 3. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Irmãos, 10 anos é muito tempo, sim ou não? Às vezes os processos nas nossas vidas não duram meses. Não dura 2 meses, não dura 6 meses, como nós gostaríamos que fosse, que passasse rápido. Tem coisas que duram anos. Ela viveu 10 anos e possivelmente os piores 10 anos da vida dela, onde ela perdeu o marido e os 2 filhos. Versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido, em uma terra estranha, em um lugar onde a sua família não estava, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos, sem as pessoas que ela mais amava, a família dela. Parecia ser o fim. Minha filha está conversando comigo, gente. É difícil de se concentrar. Ah, que linda, papai. A Jaque já vai separar esse pedaço aí pro vídeo, né? Quem não sabe aí, irmão, tem uma trollagem todo ano com o pastor. Eles pegam todos esses momentos que eu me distraio na pregação, juntam e faz um vídeo aí depois e coloca na internet. Tudo em pecado. Tem momentos que parece ser o fim, mas nós precisamos lembrar sempre que nós temos um Deus fiel, um Deus de provisão, como nós cantamos aqui, um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que tem domínio, controle, poder, um Deus que não te esqueceu, um Deus que cuida de você, um Deus que cuida da sua casa, da sua família, e até das pessoas que você pensa estar distante. Deus tem cuidado delas por amor à sua vida. Amém? Segundo, primeiro parece ser o fim, mas na presença de Deus não é. Segundo, uma coisa que eu vejo na vida da Noemi por uma fase da vida dela: viver por viver. O que é viver por viver? É viver sem propósito nenhum, é não ter desejo de mais nada. Eu estou aqui só por estar. Fazer o quê? Deus não me matou, Deus não me levou, então eu vou deixar a vida me levar. Eu vou viver por viver, eu vou viver sem um propósito. Eu não quero mais nada, eu só quero pagar conta. Só quero criar os meus filhos e pronto. Pois bem, irmãos, eu me converti, para quem não sabe, com 23 anos. E nessa época, eu julgo, naquela época não tinha tanto, não se falava tanto disso, mas imagino eu que estava no início de depressão. Porque eu briguei no trabalho, você já ouviu meu testemunho algumas vezes. Para quem não ouviu, eu trabalhei em uma empresa 5 anos. E eu pedi conta, fui embora e eu fiquei chateado, fiquei mal, 23 anos, era o meu mundo aquilo ali. E aí eu fiquei bem para baixo, fiquei em casa um tempo, uns dias sem saber o que ia fazer, meio triste, já era casado, bem casado, graças a Deus, né? Diga-se de passagem. Não éramos crentes, nós casamos em uma igreja católica, eu e a Carol, nós somos um milagre de Deus. Deus, Ele tinha um propósito nas nossas vidas e nós casamos, permanecemos juntos e vamos ficar bem velhinho. Eu falei isso a semana passada, eu vou reforçar, né?
Se Deus nos deixar viver, você vai ver a gente cabelo branco aqui de mão dada nessa igreja aqui, dando glória, amém? Então, irmãos, nesse tempo, com 23 anos, quando eu saí disso, eu tinha muitos sonhos, eu queria construir, imagina, né, visão ali de empreender, de fazer as coisas. De repente me veio uma ducha de água fria ali, um problema, algo que Deus ia usar depois, eu entendo, para a minha conversão. Então talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas no momento não parece, no momento parece que é o fim. E aí quando eu saí daquele trabalho, e eu fiquei em casa uns dias, meio que depressivo, não vou dizer que cheguei a estar depressivo, talvez sim, mas eu não tenho essa afirmação, mas muito para baixo, desanimado, sem querer fazer nada. Com 23 anos eu falei, você quer saber? Eu vou voltar a trabalhar, porque eu sou casado, mas só o que eu quero agora é pagar as minhas contas, Rodrigo. Eu tinha tanto sonho, eu falei assim, eu não quero mais saber de nada disso, você não vale a pena isso. Eu só quero trabalhar para pagar as minhas contas, para sustentar minha mulher, o que for o suficiente, só isso. Porque eu não quero mais saber de sonhar, de tudo que você constrói, trabalha, depois você quebra isso, se perde. 23 anos, um menino ainda, imaturo, na minha cabeça o meu mundo tinha acabado. Mal sabia eu que a minha vida estava apenas começando, que Deus ia usar aquele momento que eu estava para baixo, para transformar a minha vida, para salvar a minha alma. Só que naquele momento, a minha declaração era essa: eu não quero mais sonhar com nada, não quero construir mais nada, só o que eu quero é pagar conta. Irmão, olha isso. Um homem de 23 anos falando assim, eu não quero mais viver, só quero pagar conta. Faz algum sentido? Viver por viver. Porque o que eu queria me foi tirado. O que eu sonhei foi quebrado, o que eu tinha foi arrancado de mim, o que eu achei que ia ser, não foi da maneira com que eu achei que ia ser. Então eu também não quero mais nada, eu só quero viver aqui, comer um bocado e morrer. Eu vou dizer para você, irmão, algo que é meu, tá? Isso para mim soa como pecado. Se você de repente tem algum tipo de sentimento parecido com esse, escuta o que eu vou te falar. Talvez você esteja pecando contra Deus, porque Deus tem algo maravilhoso preparado para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso preparado para a sua vida. Só que o que acontece nos momentos de perca, nos momentos de dores, nos momentos de tragédia, muitas vezes a gente se esquece das promessas que Deus tem na nossa vida. E hoje eu vim aqui para dizer, não esquece, abençoado, não esquece, porque Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus, Ele é fiel, Deus não deixa nada pela metade, e não é um acidente, não é uma perca, não é um problema no meio do caminho que vai mudar a ideia ou o plano que Deus tem para a sua vida. Ainda bem que teve 3 glórias. Quem tem promessa? E quem tem Deus que cumpre promessa? Então não viva por viver, irmão. Viva por propósito. Viva porque você é filho ou filha de Deus. Viva porque o Deus Todo-Poderoso foi lá buscar você no meio do lodo. Viva porque Deus te ama. Viva porque Ele mudou a sua vida. Viva porque apesar dos acidentes, apesar das fases difíceis, apesar das percas, Deus continua sendo Deus, e Ele tem o melhor preparado para a vida dos seus filhos. Eu me alegro com isso. Vou falar, irmãos, uma coisa para você. O tema de hoje é Noemi ou Mara. Você está com o seu coração limpo ou seu coração está amargo? Olha para o teu irmão aí. Vê se tem um sorriso ou uma cara feia na cara dele. Tem gente que está amargo. Tem gente que está sem esperança. Tem gente que está triste.
Tem gente que está para baixo, tem gente que está desanimada, tem gente que acha que é o fim. Mas que coisa linda que você veio hoje aqui na igreja, na casa do Senhor, para ouvir. Não é o seu fim, eu não criei você para viver com um coração amargo. Eu quero transformar a sua realidade, eu quero te dar esperança, eu quero te mostrar o caminho que eu tenho preparado para você. Eu vim pregar para crente hoje aqui. Terceiro, olha isso, amargura afasta pessoas que nos amam. Amargura afasta pessoas que nos amam, porque às vezes o que acontece conosco, nós estamos amargos, aí nós afastamos pessoas que não são próximas, mas nós também afastamos pessoas que querem o nosso bem, que nos amam. Eu quero ler aqui com vocês do versículo 11 ao 14, Ruth 1 ainda, tá? Do 11 ao 14, diz assim: disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite, e depois casasse, essa noite, e depois casasse o marido, hein? Ainda que eu casasse esta noite, e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. A Orfa foi embora, irmão. Vamos ler o 19 e 22 aqui também, ó. Capítulo 1, versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Tem pessoas, irmãos, que vão embora da nossa vida, sim ou não? Você já teve algum amigo na escola que era o teu melhor amigo, né? A Melina, ela troca. Toda temporada, todo ano, ela tem uma best friend forever. Quando dura o ano, mas geralmente é todo ano. Aí ela veio esse ano, eu até esqueci o nome da menina agora. Não, agora essa daqui é minha best friend forever. Eu falei, quem é essa menina? Eu nem conheço ela. Não, ela chegou na escola agora, mas a gente fica junto esse ano e ela é a minha best friend forever da escola. Ela troca de amiga. Então a melhor amiga de todos os tempos dela é agora essa menina que eu esqueci o nome, que ela conheceu agora. Elas são amigas, super amigas. Mas na escola é assim, na juventude ou na nossa vida mesmo. Pessoas que talvez alguém que você já sentiu agora, lembrou, que está no teu coração, uma pessoa que foi muito importante para você em uma determinada fase da tua vida. Quem sabe você chamou essa pessoa de melhor amigo. Quem sabe você andou com essa pessoa, quem sabe você serviu o Senhor com essa pessoa, quem sabe essa pessoa foi fundamental na sua conversão, uma pessoa muito importante na sua vida que hoje você não tem nem contato, ou talvez você fale bem de vez em quando. Você conhece alguém assim? Que já foi seu best friend forever? E hoje você não sabe nem o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Pois bem, irmãos, aqui nós estamos falando da órfã, né? Muitas vezes nós falamos da órfã como alguém que abandona, né?
até porque o significado do nome dela é parecido com isso. Mas se nós formos olhar, a primeira vez, nós não lemos o texto, mas a primeira vez que a Noemi quis despedir a Ruth e a órfã, elas choraram e a órfã decidiu ficar. Porque a órfã, ela amava a sogra dela, a Noemi. Então, tem horas, irmãos, é claro que Deus tem os seus planos, os seus caminhos, os seus propósitos, mas tem horas na nossa vida que, quando estamos amargos, nós afastamos as pessoas que nós amamos. E aí, em algum momento, nós nos sentimos sozinhos. Por quê? Ninguém me ama, todo mundo me abandonou, ninguém se preocupa comigo, ninguém liga para mim para saber como eu estou. E a maioria das vezes, escuta isso, irmão, essa a gente precisa engolir a seco. É mentira. Tem pessoas que se importam com você, sim. Tem pessoas que amam você, sim, mas você anda tão amargurado que você não consegue enxergar. Ou você não valoriza as pessoas que amam você, você queria outras pessoas. E aí a Noemi falou, vai embora, vai para a tua terra, arruma outro marido, porque eu não vou mais dar filho, se eu der, não vai dar tempo de vocês casarem. Então, para de ser amargo, para de estragar relacionamento, para de fazer mal para as pessoas que amam você. Quem está entendendo? Quando você se fecha em uma concha, em uma ostra, quando você se fecha para o mundo, quando você se torna alguém amargo, quando você se torna sem esperança, quando você vive por viver sem propósito, você faz mal para você, mas você faz mal para as pessoas que amam você também. Você que cria o ambiente que está à sua volta. Quem entende isso? Se eu estou bem, se eu sou uma pessoa agradável, as pessoas naturalmente vão querer estar comigo. Se eu sou Noemi, as pessoas vão querer estar comigo. Agora, se eu sou Mara, não estou bem nem comigo mesmo, eu afasto as pessoas de mim. Para de afastar as pessoas que amam você de perto de você, com desculpinhas dizendo, eu estou sofrendo, não quero que essa pessoa sofra junto comigo. Quem ama é na alegria ou na tristeza. Quem ama anda junto, quem ama permanece. Então pare de afastar as pessoas de perto de você. Quem está entendendo? Alguém está entendendo muito bem o que eu estou falando. Você precisa ser crente e você precisa ser uma pessoa boa de relacionamento. Quem entende isso? Eu já ouvi muitas vezes, já até disse isso também, crentes dizendo assim, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de muita gente junto, eu não gosto que as pessoas venham falar comigo, que fique muita gente. Você não gosta de viver então, irmão, porque a vida é isso, a vida do crente é comunhão. A vida do crente é estar junto, a vida do crente é compartilhar, é dar e também receber. Tem alguém entendendo? Então, se por algum motivo, escuta isso, irmão, o seu coração ficou amargurado, permita que o Espírito Santo de Deus, que é o mais doce dos doces, trabalhe na sua vida e transforme a sua realidade. Quem acredita que o Espírito Santo pode fazer isso? Então, abra o seu coração. Para de ser chato. Para de ser azedo. Para de ser implicão. Para de contaminar os lugares onde você está. Você é sal da terra e luz do mundo. As pessoas não têm nada a ver com os problemas que você está passando. Coloque todas as suas petições diante de Deus. Não desconte nada nas pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração e Ele vai mudar e transformar a sua realidade. Nós fizemos isso no começo, eu quero fazer no meio agora e nós vamos fazer no fim. Olha para o teu irmão aí, vê se a cara dele ainda é de amargura.
ou se ele dá um sorriso Colgate para você. Olha, olha, olha. Olha para ele aí. Lembra na época da pandemia que todo mundo usava máscara? Aí o pastor olhava e falava assim: olha pro teu irmão, dá um sorriso para ele. Sorri com o olho. Eu não vim aqui julgar ninguém hoje, irmão. Escuta. Tem momentos, escuta aqui, ó. Tem momentos que são severos. O momento de enfermidade é um momento de muita dor. Um momento de luto é um momento de muita dor. Um momento de escassez é um momento de muita dor. Um momento de perca de alguém que a gente ama é um momento muito difícil. Um momento em que alguém se afasta do propósito que Deus tem para a vida dele é um momento muito difícil. Então eu não vim julgar você. Eu não vim dizer para você que você quis ser amargo. Mas eu vim dizer para você que o Espírito Santo de Deus pode transformar toda essa amargura em alegria, em paz. 4. A amargura afasta pessoas que nos amam, é o 3, amém? A amargura afasta pessoas que nos amam, é o 3, amém? Glória a Deus, isso. 4. No meu textinho aqui, eu coloquei muito com letra maiúscula, você vai entender. Valorize muito quem continua com você mesmo nos seus piores momentos. Valorize muito quem continua com você, mesmo quando você manda essa pessoa embora. Meu Deus, irmão. Você tem alguém assim na sua vida? Quem tem, faz assim, ó. Que você, com a sua chatice, com os seus momentos difíceis, com a sua ignorância, você já até mandou embora, mas a pessoa não vai embora. Ela fala assim: eu amo você, não vou arredar o pé daqui. Você tem alguém assim? Valorize muito. Se tem alguma coisa para você guardar do que eu vou dizer hoje aqui, talvez essa seja a mais importante. Porque às vezes a gente só pensa no que Deus tem para mim, a minha porção. Eu vou falar do outro agora. Valorize muito as pessoas que ficam com você, mesmo conhecendo você, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo tendo sofrido com atitudes que você teve, e ainda assim permanecem com você. Valorize tudo. Como os adolescentes dizem hoje aí, esqueça tudo. Abraça essa pessoa e diga assim: muito obrigado, eu quero ficar com você para sempre. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu amor. Obrigado por você ser essa pessoa na minha vida. Olha só o que diz aqui, ó, 16 ao 18. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Deixou de ser chata com a Ruth. Ruth, vai embora, arruma um marido, vai cuidar da tua vida. Eu sou amarga, eu não quero mais você aqui. Ruth, eu não vou não. Para de dizer isso aí, você pode dizer 1000 vezes, é melhor você parar. Porque eu não vou embora, eu amo você, eu tenho uma aliança com você e vou continuar com você. Aí, irmãos, o que eu estou dizendo, eu começo dizendo, isso é lindo. Essa é a hora que o pregador gosta de falar. Eu começo dizendo o quê? Se você tem uma pessoa dessa, agradeça, não solte da mão dela. Valorize ela, valorize muito a vida dela. Mas o que eu tenho para dizer para você?
Você precisa ser essa pessoa na vida dos outros. É bom ter pessoas assim na nossa vida, é melhor ainda ser essa pessoa na vida de alguém. Ah, tem alguém entendendo? É melhor dar do que receber. É melhor eu ser essa pessoa que é um instrumento de Deus, que ajuda ao outro passar pela tempestade, ajuda o outro passar pela amargura, ajuda o outro a sair da escuridão, ajuda o outro a se levantar quando ele cai. É bom que o Senhor levante no nosso meio muitas pessoas como Ruth. Diga assim: eu quero ser como Ruth. Vou embora não. Nem sei o que a gente vai comer. Nem sei o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu vou ficar aqui, porque eu tenho uma aliança com você. Tem pessoas que vão embora, irmão. Tem pessoas que vai chorar alto. Olha o que a Bíblia diz, a órfã vai embora. Mas antes de ir embora, ela chora alto. Eu já vi pessoas indo embora chorando alto, mas indo embora. E eu já vi pessoas com todo motivo para ir embora, permanecendo. Não é nós que controlamos isso. Então valorize muito quem fica com você mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando você está difícil. Claro que aqui não tem ninguém difícil, né? Todo mundo de boa, assim, super sensível ao Espírito Santo, né? Não tem nenhum momento, nenhuma nada, né? TPM nem existe na igreja, né? Isso daí só em outros lugares. Aqui as irmãs nem passam por esse tipo de problema. Valorize muito, diga isso, valorize muito. Está maiúsculo aqui, então vamos fazer que nem um maiúsculo. Valorize muito as pessoas que permanecem com você. Valorize muito. Acima disso, seja você essa pessoa na vida de alguém. Seja você a resposta de amor. Seja você alguém que inspira o outro a permanecer. Seja você. Seja você. Ah, mas eu já fiz isso e deu errado, a pessoa foi embora, me traiu. Isso é com a pessoa. O que nós fazemos é viver com o propósito. E o propósito de Deus é nos usar como instrumento dele nessa terra. Um instrumento de amor, instrumento de reconciliação, instrumento de salvação, instrumento que faz o bem na vida das pessoas que estão conosco, principalmente das que estão mais perto de nós. Seja você quem transforma o ambiente. Sabe aquela pessoa, irmão, que chega, o negócio está meio calado, está meio para baixo, uma festinha. Você vai no aniversário, o negócio está meio quieto ali, está meio sem sal. Chega uma pessoa e muda todo o ambiente. Você conhece alguém assim? Você conhece algum Daniel, que por acaso não veio hoje? Está por aí em algum lugar? Daniel, teu lugar era aqui, dia de domingo? Eu estou brincando, ele foi no parque aquático, levar o Miguel. Daniel é assim, irmão. Daniel é assim na igreja. Quem conhece Daniel? Estou falando a verdade? Ele é assim no CrossFit, irmão. Ele chega em qualquer horário do CrossFit. Está aqui o coach. Ele treina lá às 7 horas da manhã. Mas ele chega às 5 da tarde, que não tem nada a ver com ele. A maioria das pessoas nem conhece ele. E ele já chega, cheguei, vamos lá, hoje é dia, vamos quebrar tudo. Daqui a pouco estava meio quieto, está todo mundo falando. Muda o ambiente. Daniel tem um dom, eu estou falando dele, ele é maravilhoso, ele é assim porque Deus deu isso para ele. Mas seja você também, de acordo com a sua essência, a pessoa que muda o ambiente onde você está. Se o ambiente está ruim, está negativo, está pesado, Deus vai usar você para que o ambiente amargo se torne um ambiente agradável. Deus vai usar você. Quinto e último. Eu disse no começo, Deus reescreve histórias. Tem alguém que crê nisso? Deus
reescreve histórias. Olha, Ruth capítulo 1, versículo 21, ela diz assim, quando ela está voltando para Belém: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O que ela está falando? Eu saí daqui com o marido, saí daqui com 2 filhos, e estou voltando sem nada. Eu fui de mão cheia, e estou voltando de mão vazia. Só que a Noemi naquele momento é uma pessoa amarga. A Noemi não tem conhecimento do que vai acontecer no futuro, Rodrigo. Mas agora eu vou dizer algo que te alegra. Nós não temos conhecimento do que vai acontecer no futuro, amém? Não temos conhecimento do que vai acontecer amanhã. Não temos conhecimento do que vai acontecer até domingo que vem. Não temos conhecimento do que vai acontecer até o fim desse ano. Mas o Deus que nos chamou, Ele tem conhecimento de cada dia, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, de cada fase, de cada área da sua vida. Então a Noemi está ali, vivendo amarga, volta para a terra envergonhada, triste, sozinha, perdeu tudo, fui de mão cheia, voltei de mão vazia. Esse é o cenário dela. Mas Deus reescreve histórias. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Deus reescreve histórias. Então alguém que está em um momento de amargura pode voltar a viver um momento agradável. Alguém que disse: não quero mais que me chame de Noemi, porque como você vai me chamar de Noemi? Não, eu quero que você me chame de Mara, porque deu tudo errado na minha vida, porque aonde eu coloco a mão estraga, quebra, aonde eu estou as coisas são destruídas, eu quero ser Mara. É possível que alguém com esse tipo de sentimento, que alguém que foi ferido, que foi marcado, que alguém que foi abusado, fisicamente, espiritualmente, que teve a sua alegria arrancada, é possível que essa pessoa volte a ser alegre? É possível que essa pessoa volte a sonhar? É possível que essa pessoa volte a ser agradável? É possível que ela deixe de ser Mara? Na presença de Deus é possível. Eu quero ler Ruth 4 agora. Ruth capítulo 4. Deus reescreve histórias. Diga isso para o teu irmão. Olha para o teu irmão e diga: Deus reescreve história. Diga para ele: pode ser a sua. Olha para trás, olha para o outro lado, diga: Deus reescreve histórias. E diga assim: pode ser a sua. Ruth capítulo 4, nós vamos ler do 13 ao 16. Versículo 13: Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor Deus concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz a um filho. Versículo 11: As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Quem é espiritual entende. A mulher estava com a mão vazia, dizendo: eu tinha a mão cheia e agora as minhas mãos estão vazias, eu sou triste, eu sou amarga, eu sou Mara, eu não tenho mais esperança, eu não sonho com mais nada. Mas o Senhor, através da vida de Ruth, de Boaz, encheu as mãos da Noemi novamente.
Eu quero dizer algo em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas nesse tempo que vão sair de mãos cheias na presença do Senhor. Em qualquer área da sua vida, é uma hora dessa que nós apresentamos as nossas petições, súplicas a Deus. Pessoas que consideravam com as mãos vazias, vão ver o agir do Senhor, vão ver o Senhor trabalhando, o braço forte do Deus Todo-Poderoso, agindo no seu favor e saindo na presença do Senhor de mão cheia. Acabou o tempo da amargura. O nome da Noemi foi celebrado. Perceba, irmão, o texto, nas entrelinhas a gente acha muita coisa. Eles estavam falando sobre, a Mara falou assim: eu não quero que me chame mais de Noemi. Por quê? Porque eu não tenho filho, porque eu não tenho marido, porque foi tudo arrancado, eu estou com a mão vazia, eu não quero mais. Agora no capítulo 4, como eles estão chamando ela? Eles estão chamando de Mara ou de Noemi? Eles estão chamando de Noemi. Por quê? Noemi era o verdadeiro nome dela. Noemi era o verdadeiro projeto do Senhor na vida dela. Por algum momento isso foi arrancado, por algum momento isso foi roubado, mas o Senhor, Ele vê os nossos corações, o Senhor, Ele cuida dos seus filhos e filhas, e o Senhor reescreve histórias. E eu quero crer que Ele está reescrevendo algumas histórias nesse tempo aqui, nesse lugar. Reescrevendo, porque Ele não volta atrás. Ele tem um plano, Ele te chamou, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer usar a sua vida. Deus ama você, Deus ama você. Alguém ou o diabo pode até tentar arrancar esse brilho, essa alegria, a leveza, o que você era, a essência de você, mas na presença do Senhor, irmão, meu Deus, isso é muito forte. Na presença do Senhor, Ele reescreve história, Ele muda, Ele faz como Ele quer. Eu me alegro de pregar isso aqui, irmão, me alegro mesmo, porque eu acredito, eu creio nisso, e eu creio que algumas pessoas aqui estão passando por isso. O Senhor está dando uma nova oportunidade. O Senhor está reescrevendo a sua história. O Senhor está apagando esse tempo de tristeza, esse tempo que você não conseguiu viver no propósito que Ele tinha para você, que talvez você nem enxergava mais em você o tamanho do propósito, o tamanho do agir, o tamanho do plano, do projeto que Ele tinha para a sua vida. O Senhor está reescrevendo histórias aqui nesse lugar. O Senhor chamou você para ser uma bênção na vida de outras pessoas. A Noemi, mesmo passando por um momento difícil, foi uma bênção na vida da Ruth. Foi uma bênção. A Ruth se casou com um homem de Deus, com alguém que foi bênção na vida dela. E o nome dela foi levantado, irmão. Em outras palavras, para não ficar estranho, ela foi honrada. No lugar onde ela estava exposta, no lugar onde havia vergonha, agora Deus colocou honra. Olha lá, Noemi. Não era aquela que andava triste, não era aquela que era amarga, não era aquela que tinha perdido tudo. Agora ela tem um menino de novo nos braços dela. Imagina a Noemi agora com uma cara de vó, né? Imagino eu. E vó é pai e mãe com mel, né? Que o povo fala, né? Quem é vô aqui já? É nessa hora que a gente vê as idades, né? Quem é vô e quem é vó? Quem se alegra de ser vô e vó aqui? Irmão, pai e mãe é bobão com as crianças, mas vô e vó faz tudo, né? Criança chega lá na casa da avó, esquece. Tá no paraíso. Quem tem filho que gosta de ir para casa da avó e do vô? Tem gente que deixa lá e o filho não quer nem voltar para casa. A Noemi está lá assim agora. Ela estava triste, mas agora ela tem um neto. Agora ela tem
alguém que é dela como um filho. Deus honrou aquela mulher, Deus mudou a história dela, Deus deu uma nova oportunidade, Deus reescreveu a história dela. Escuta o que eu vou dizer e nós vamos orar, irmão. Isso não apaga quem foi o marido dela. Você entende isso? Porque às vezes os crentes são iludidos. Nós achamos que isso tudo então agora não existe mais. Existe. Não apaga que ela perdeu o marido. Não apaga que ela perdeu os 2 filhos. Não apaga. Mas isso agora não mata ela mais. Isso não destrói o plano de Deus na vida dela mais. Ela com certeza deveria ter muita saudade da família dela. Mas Deus colocou alegria de volta no coração dela. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Escuta isso aqui, é muito importante. Tem coisas que nunca mais vão ser como era antes. Tem alguém que entende? Existem coisas que a gente quer ficar voltando no passado, quer viver aquele algo novamente. Não vai acontecer, olha aqui, ó. Não vai acontecer, não da mesma maneira. Mas não é porque não vai acontecer da mesma maneira, talvez não vai acontecer mais com as mesmas pessoas, que Deus não seja capaz de fazer algo igual ou ainda maior na sua vida. Tem alguém entendendo? Porque às vezes a gente olha e fala, não é possível mais eu viver isso porque o meu marido morreu. Não é possível mais eu viver isso porque a pessoa já se casou com outra pessoa. São tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Não é mais possível resgatar aquela história. Mas é muito possível na presença do Senhor eu ter a minha alegria de volta, o meu coração cheio de esperança, e eu ser parte do projeto de Deus nessa terra, na vida, ser bênção na vida de muitas pessoas. Deus chamou você para ser uma bênção na vida de muitas pessoas.